Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série de Visual Studio Code aqui no canal. E hoje eu vou falar sobre Live Share. O que seria o Live Share? Esse serviço ele foi idealizado aí pela Microsoft para fazer o compartilhamento de uma seção de uma IDE ou de um editor de código remotamente. Então o que acontece? Tanto o Visual Studio convencional quanto o Visual Studio Code, você tem como trabalhar com Live Share. Entre sessões do Visual Studio convencional em um computador e do Visual Studio convencional em outro computador, você consegue fazer um acesso remoto, como se fosse, né, mas por dentro da IDE, e acessar e ver tudo que a pessoa está fazendo na IDE dela. Só que você tem essa funcionalidade no Visual Studio Code também. Então, se a pessoa do computador tiver com o VS Code também e você também, você consegue fazer essa conexão remota pelo Live Share também. E o mais legal é se a outra pessoa de um outro computador estiver usando o Visual Studio convencional e você o VS Code, você também pode fazer isso. Então, independente da versão que esteja no lado que está sendo acessado ou do lado que está acessando, tendo um VS Code ou um Visual Studio convencional, você pode fazer essa colaboração, enxergar o que a outra pessoa está enxergando no código dela, acompanhar o debug, acompanhar o que está sendo escrito no código, né? Então eu vou mostrar aqui como que isso pode ser feito, correto? Então beleza, aqui eu estou com o Visual Studio Code aberto, eu estou sem nenhuma pasta aberta, sem nenhum projeto aberto. E para você instalar o Live Share aqui, você precisa de uma extensão. Então você vem aqui, as extensões, e encontra o Live Share, que é desenvolvido pela própria Microsoft. Instala ele, vai funcionar direitinho, ok? Já no Visual Studio convencional, que eu tenho aberto aqui também, você tem o Live Share por padrão na versão do Visual Studio 2019, tá? Então, se você perceber aqui em cima no canto direito, você tem aqui o Live Share. Ó, ele até mostra Start Collaboration Session. Então, você pode iniciar uma sessão de colaboração, vamos dizer assim, de código, né, entre dois computadores remotos. Mas nesse caso, como eu estou no mesmo computador, eu vou mostrar eu colaborando de uma IDE com o editor de código, que é o VS Code, ok? No mesmo computador. Mas isso poderia ser pela internet ou numa rede interna, tanto faz. E se a gente for pensar nas aplicações para o Live Share, você pode pensar em N situações, né? Você pode ajudar o seu amigo que está com problema pela internet. Se você está trabalhando numa empresa aí e tem outro desenvolvedor, até pode ser em uma mesa distante de você não quer levantar lá para ajudar, para ver o código, alguma coisa do gênero, você pode startar uma sessão aí do Live Share. Em cenários de entrevista, pensa que bacana, o pessoal vai fazer entrevista, uma prova da entrevista em casa, né, para ver se vai ser contratado ou não, e o entrevistador pode fazer um acesso, né, somente leitura, e ficar analisando o que a pessoa está fazendo, como que ela está codando, como que ela está debugando a aplicação. E isso é muito bacana porque você vê na prática se a pessoa sabe ou não. Então é muito efetivo nesse cenário de entrevistas também, certo? Então beleza, o que eu vou fazer para demonstrar? Eu estou com o projeto aberto no Visual Studio convencional, versão 2019, correto? Eu tenho um Home Controller aqui, né? É uma classe de uma aplicação ASP.NET Core convencional. Eu só modifiquei aqui que eu coloquei uma variável teste igual a 1 e logo abaixo eu mudo o valor dela para 2, tá? Eu vou deixar um breakpoint nessa primeira linha aqui. E aí vamos supor que eu estivesse com um problema, eu preciso pedir para que alguém acesse o meu código para acompanhar eu escrever e debugar e tudo mais. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é clicar no Live Share aqui em cima. Aí ele vai começar a startar, né? Ele já startou, ele abre aqui uma aba aqui embaixo. Pode ver que Live Share e aparece um sinal para
parar, ou seja, ele já startou uma sessão de colaboração, certo? Então o que acontece? Ele já gerou um link para eu passar para o meu colega para ele conectar na minha sessão, certo? Então ele já foi copiado aqui para a área de transferência e eu tenho a possibilidade de tornar esse convite apenas para uma sessão somente leitura, ou seja, eu vou passar o link para a pessoa, mas ela vai poder só ver o que eu estou fazendo, não vai poder alterar nada, tá? Por default eu posso alterar, tá? Se você quiser apenas read only, você tem que clicar nesse link aqui. Pode ser que quando você clique no Live Share, o teu firewall reclame falando que você precisa liberar algumas portas, tá? Justamente porque ele conecta, funciona via internet e tudo mais, então você precisa liberar algumas portas de conexão. Então é só você dar um sim lá, permitir, e ele vai startar a sessão, beleza? Agora vamos lá no nosso Visual Studio Code. Eu já tenho a minha extensão instalada, e aí eu venho aqui no ícone que ele criou, e aqui eu tenho três opções. Join Collaboration Session, que eu vou me conectar numa sessão de um amigo, eu vou colocar um convite para me conectar a uma sessão remota, ou eu tenho outras duas opções, uma que é startar uma sessão de colaboração, tá? Que essa vai, vamos dizer assim, compartilhar o meu cenário, o meu editor com outra pessoa, vai gerar um link, tá? E startar uma sessão de colaboração read only, ou seja, apenas leitura. Então vai também startar, só que com permissões apenas da pessoa enxergar o meu editor, certo? Pode ser que quando você clique aqui também peça para liberar no firewall, tudo mais, né? Todo o mesmo processo. Você pode até se conectar na sua conta da Microsoft e você consegue habilitar alguns contatos aqui para facilitar essa conexão, beleza? Mas eu quero me conectar, né, na sessão remota, então vou dar um join e vou dar um Ctrl V, porque eu já copiei o link lá, então pode ver aqui, ó, link, e eu vou dar um enter. Beleza, ele já está carregando aqui, está carregando do lado esquerdo. Opa, ó, perceba que no Explorer ele já abriu todo o código, tá? Deixa eu só fechar esse terminal. Eu não preciso ter o código fonte, os arquivos na minha máquina, tá? Aqui no caso eu tenho porque eu estou testando comigo mesmo, mas se fosse uma sessão remota via internet eu não preciso ter os arquivos fonte, ele puxa tudo remoto. E aí eu já estou conseguindo ver o que ele tem na tela lá, tá? Vou dar um Alt Tab aqui, ó. É exatamente o que está aparecendo na tela da pessoa. Perceba que o meu cursor ele está aqui no teste 2, né? Vou selecionar o teste aqui da segunda linha aqui. Perceba que aqui eu estou vendo que está selecionado pelo amarelinho, que é quem? André Luiz Seco, que está conectado, certo? Então eu estou vendo o que ele está fazendo. Para ficar mais visível, deixa eu jogar uma para um lado e jogar o outro para o outro. Deixa eu fazer aqui, ó. Beleza. Só para vocês verem funcionando, ó. Então tudo que eu estou fazendo de um lado, eu estou acompanhando o remoto do outro. Então eu sei se a pessoa está criando outras coisas aqui, certo? Eu sei tudo que ela está fazendo. E na sessão remota eu posso alterar também. E daí ele acusa que eu estou fazendo modificações lá também, né? Então eu posso acompanhar de um lado para o outro também. Beleza? Então eu posso ter sessões colaborativas, os dois codando e não ter nenhum problema nisso, tá? Mas como eu disse, isso aí é mais interessante, parece mais viável em cenários onde eu estou fazendo uma entrevista ou estou ajudando estou vendo o código para ajudar uma pessoa, para
entender o que ela está passando ali, debugando, inspecionando as variáveis. Então, nós vamos executar essa aplicação aqui, tá? Então, eu vou dar um rodar. Pode ver que abriu até o meu console do lado direito, falando que o cara está debugando. Ele abriu, essa tela que ele abriu aqui, ó, é a tela com a porta do meu Visual Studio convencional, que foi onde eu dei o Start. Se você perceber aqui no Visual Studio Code, aqui do ladinho, ele pediu assim, ó, o host está compartilhando um server test, né, um teste do servidor com você. Você deseja ver o browser, isso no browser? Então eu posso abrir um browser também para ver o que está ocorrendo no browser. Então eu posso dar um yes e perceba que ele abre aqui um localhost em outra porta, tá? A porta original era 44312 e no meu caso ele abriu a outra, certo? Então eu consigo ver também o que está acontecendo no browser, ok? Beleza, o que eu consigo fazer mais aqui? Tá? Deixa só o Visual Studio Code para mostrar de maneira melhor. Eu consigo ver, inspecionar as variáveis. É como se eu estivesse debugando localmente. Então, teste igual a 0. Eu consigo assumir e dar um F10 aqui, consigo dar um step over e passar para a próxima linha. Olha só, eu que passei e mudou o valor da variável. Se eu olhar no Visual Studio, passou para a próxima linha também. E o valor aqui da variável está 1 também, certo? Deixa eu voltar para o cenário aqui. Aí o pessoal no Visual Studio convencional pode dar mais vamos pôr um outro breakpoint aqui pelo Visual Studio Code, só para vocês verem que aparece lá do ladinho também. Apareceu. Eu posso dar um continue aqui. Olha só, funciona tranquilamente, né? Então eu consigo ficar inspecionando, ajudando a ver todas as questões e posso dar um continuar aqui também. Ó, agora eu passei, pulei todos os breakpoints e vou olhar lá na minha página. As duas, tanto a do host inicial executou, quanto a do host conectado, né, no ajudante, vamos dizer assim. Vou dar um F5 aqui no host ajudante. No host que está conectado na sessão, pode ver que parou no breakpoint. E como eu dei um F5 na página e estava um breakpoint aqui no index, ele parou no breakpoint. Então, em tese, esse mesmo comportamento tem que acontecer lá no host que está compartilhando a sua sessão. E foi o que aconteceu, parou no breakpoint também. Tá vendo? Então, tudo que eu faço em um ou outro tem reflexo de uma sessão na outra, né? Obviamente. Beleza? Então, você consegue interagir e ver bem certinho tudo que está acontecendo entre as sessões, ajudar e sem necessitar ficar compartilhando o código-fonte. Às vezes não é uma coisa que está versionada ainda, um erro pontual, alguma coisa assim. Então, você precisa ajudar aquela pessoa, você pode utilizar desse artifício aí do Live Share, ok? Bom, pessoal, esse foi o vídeo que eu mostrei o Live Share na prática. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, deixa o seu feedback, se inscreve aí no canal para não perder os próximos vídeos e nos vemos numa próxima. Valeu!